E agora, preparem suas plaquinhas, porque quem discorda vai poder levantar e a gente vai poder esclarecer diversas questões aqui com uma pessoa que é muito preparada. E porque Deus, ele não escolhe os capacitados, mas ele capacita os escolhidos, né? E quando Deus escolhe, quando Deus capacita, né, o diabo não tem para ele. Graças a Deus por isso. E é por isso que eu quero chamar aqui a Ana Clara, com muita honra, gente. Aplausos para ela. Essa linda mamãe de 2, né? Porque uma tá aqui com a gente fora da barriga e a outra, o outro, acha que é outro, tá aqui dentro. Coisa linda. Muito obrigada, tá? Seja muito bem-vinda e que Deus te recompense de forma que só Ele. Amém? Olá, meninas, boa tarde, tudo bem? Eu consigo uma mesinha para colocar? Bem, a Gabi foi muito generosa aqui na apresentação. Como ela disse, eu sou Ana Clara, eu sou professora de EBD da sede, dos jovens lá na sede. Tenho 35 anos, obrigada. Pode ser, tanto faz, só para eu ter aqui a mão. Eu sou professora de EBD dos jovens lá da sede há cerca de 6 anos. Sou esposa do Diego, mãe da Isabela. Possivelmente é um menininho, né? Como eu falei, o médico chutou que é um menino, mas agora, semana que vem, eu vou confirmar. São 16 semanas. Estou naquela fase, as pessoas não sabem se ela está muito gordinha ou se está grávida. É gordinha também, tá? Também estou gordinha, tá? Mas também é gravidez. E, para mim, é um prazer estar aqui hoje à tarde para conversar com vocês sobre um assunto tão relevante. Vocês têm ouvido falar muito sobre feminismo, ok? Parece que ser antifeminismo, ou você não se identificar com a ideologia feminista, você é contra mulheres. Não parece isso? Né? Parece que você, logicamente, é a favor do estupro, logicamente, é a favor do machismo. E hoje eu pretendo, né, espero que consiga mostrar para vocês que a gente precisa dar um passinho atrás antes da gente aceitar isso sem reservas. Tá? E, para começar o assunto, eu preciso fazer alguns esclarecimentos. Né? A gente precisa fazer vamos dizer assim, colocar um alicerce, ok? Porque a palavra de Deus diz que existem casas construídas sobre areia e casas construídas sobre a rocha. Que quando vem a tempestade, aquela que resiste à tempestade, às crises da vida, qual é? É aquela que é edificada sobre a rocha. Então, qual é o melhor alicerce? A rocha. A gente vai falar um pouquinho de palavra antes de entrar no feminismo, para que a gente possa introduzir o assunto, ok? Eu sou meio míope, eu confesso. Eu vou ficar de olho nas plaquinhas, mas se alguém de fato quiser fazer uma intervenção, balança, que eu sou meio ruinzinha com esse trem, que eu sou meio míope, tá bom? Então, vamos lá. Antes de entrar no assunto feminismo, a gente precisa fazer, como eu disse, alguns esclarecimentos, né? Alguém trouxe Bíblia? Vocês trouxeram Bíblia? Vocês podem, por favor, abrir em 2 Coríntios 11, 3? Segunda Coríntios 11, 3 é um alerta que nós precisamos ter sempre em mente. Eu vou ler aqui, tá? 2 Coríntios 11, 3 diz o seguinte: mas eu estou amedrontado, temendo que, de alguma forma, vocês sejam desviados da sua devoção simples e pura ao nosso Senhor, tal como Eva foi enganada pela serpente. Ok? E aí, isso aqui é um alerta para a gente. Isso é um alerta para a época de Paulo, isso é um alerta na época dos nossos bisavós, das nossas avós, e para a nossa época e na época dos nossos filhos. Nós precisamos estar alertas para que nós não sejamos enganados pela astúcia de Satanás, tal como Eva foi pela serpente. E aí, o que eu preciso saber sobre Satanás para poder estar protegida contra a astúcia dele? Satanás é uma pessoa? É?
Satanás é um espírito, ok? Você não vai encontrar a pessoa de Satanás, vou atrás de Satanás, ele está lá. Ele é um espírito, ok? E como espírito, ele tem uma arma fundamental para que ele possa realizar a tríplice missão dele. Qual é a tríplice missão de Satanás? Matar, roubar e destruir, ok? Ele pode vir no formato que for, do jeito que for, que no final o que ele quer é matar, roubar ou destruir. Qual é a principal arma de Satanás, você sabe? A mentira, é o engano. Essa é a arma que ele tem para matar, roubar e destruir. E a prova disso já começou logo lá no início, lá no Éden. Qual foi a arma que ele usou para poder destruir a comunhão que Adão e Eva tinham com Deus? A mentira, ok? Né? Personificado uma serpente, Satanás iniciou um bate-papo, um processo de sugestão, misturando mentira com verdade, porque essa é a especialidade de Satanás, se chama sofisma. Sofismas são mentiras misturadas com verdade. E aí ele conseguiu conduzir Eva para que ela, usando o seu livre-arbítrio, a sua própria vontade, pudesse, então, descumprir uma regra de Deus. E aí estamos cá nós, né? Vivendo com estria, celulite, tudo por causa da Eva, ok? Tudo por causa da Eva, com cinta, né? Tudo por causa da Eva. Ok? Beleza. E aí, o nosso Pai Eterno, ele teve uma incrível ideia. Ele deixou para a gente um antídoto contra os enganos de Satanás. Qual é o antídoto que nós temos? A verdade. Onde é que está a verdade? Pega aí sua Bíblia. Ou seu smartphone, onde está a Bíblia. Isso aqui é o nosso antídoto, ok? João, eu não vou pedir para vocês abrirem, eu vou ler. João 11, 17, diz o seguinte: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, aonde que eu tomo conhecimento da verdade de Deus? É na palavra. Basta a palavra para que eu esteja protegida contra os enganos de Satanás? Não. Eu preciso de uma coisa chamada Espírito Santo, que foi deixado na terra por Jesus Cristo para que fosse o nosso conselheiro. E a Bíblia diz em João 16, versículo 13, que ele, o Espírito Santo, é o Espírito da verdade e que ele ficaria aqui na terra com uma missão, de nos guiar toda a verdade. Então, eu tenho dois instrumentos que me protegem dos enganos de Satanás. É a palavra e o Espírito Santo. Ok? Beleza. Por que eu estou fazendo essa introdução? Porque, independente do assunto que a gente vai avaliar, pode ser feminismo, pode ser veganismo, pode ser as bandeiras de luta da causa LGBT, pode ser o que meu pai e minha mãe pensam, pode ser o que for. Eu não posso ser neutra nas minhas avaliações. Eu tenho um prisma, eu tenho uma lente para colocar na hora de avaliar o que me vai ser apresentado. Por quê? Porque senão eu fico vulnerável. Ok? Olha, você tem um inimigo que quer te matar, roubar e destruir, que ele tem experiência de milênios em enganar a humanidade. Você acha que você vai ser a cereja do bolo, a única, linda, maravilhosa, diferentona, que vai conseguir se safar dos enganos dele? Lamento, querida, você não vai. Não vai, porque é algo espiritual, ok? Então, às vezes a gente lida com as coisas que a gente ouve nos programas e nas novelas, ou em conversas, na faculdade, como neutros. Eu ouvi uma frase da pastora Tânia Teresa, que eu até comentei hoje, né? Não existe nada espiritualmente neutro. Nada, nada, terreno nenhum espiritualmente neutro. E aí, nós, como servas de Cristo, pessoas que não vão entrar no jogo de Satanás, a gente precisa, antes de tomar contato com o feminismo, antes de ouvir as bandeiras de lutas feministas, a gente precisa avaliar o feminismo sob a perspectiva disso aqui. Senão, eu fico vulnerável. Ok? Se eu trabalhar com o meu achismo, eu fico vulnerável. Por isso que eu estou fazendo essa introdução. Tem um versículo que diz o seguinte: o pecado de rebeldia é como o pecado de feitiçaria. Olha, se eu falasse assim, gente, hoje nós vamos falar aqui de tranca-rua, pombagira, Zé Pilintra, você logo ia entender que, ai, Senhor, eu preciso de consagração, porque o negócio vai ser sério, né? Vai ser forte. Mas o feminismo nada mais é
do que uma estrutura de raciocínios e argumentos contrários à sabedoria de Deus para o design da mulher. O feminismo, eu vou mostrar aqui algumas coisas para vocês. Não estou falando se as bandeiras de luta que o feminismo levanta são legítimas ou não, porque violência contra a mulher é errado. Você subjugar o que aconteceu com a moça agora que estava grávida, que foi jogada, né, contra o ônibus, aconteceu, acho que se eu não me engano, ontem ou anteontem. A menina estava grávida, o rapaz queria que ela abortasse, ela não abortou, então ele convidou ela para o encontro e jogou ela contra o ônibus. Se eu não me engano, ela morreu. Morreu? Acho que ela morreu. Quem pode ser a favor disso? Não morreu? Não morreu. Enfim, mas uma violência gigantesca, uma violência medonha contra ela, ok? Então, é óbvio que há bandeiras feministas, né, há bandeiras de luta, que eu posso ficar distraída e entender que, então, eu sou feminista. Se eu sou contra isso, então eu sou feminista. Só que, imagina que eu vou falar com você sobre Coca-Cola. Você ia ficar bem informada sobre Coca-Cola se eu só te colocasse diante de propaganda de Coca-Cola? Beba Coca-Cola. Coca-Cola é refrescante. Naquele dia quente, tudo que você quer é uma Coca-Cola. No almoço de família, Coca-Cola cai super bem. Você ia sair bem informada sabendo o que é Coca-Cola? Você ia sair o quê? Iludida. Coca-Cola é sensacional. Mas se eu te coloco sentada e começo a te apresentar os elementos químicos que estão presentes na Coca-Cola, a quantidade de açúcar que está na Coca-Cola, ok? Você vai sair mais bem informada sobre o que de fato é Coca-Cola, para então você avaliar se vale a pena você então se refrescar com aquela bebida? Você vai sair mais informada? Você concorda comigo? Concorda ou não concorda? Quero ver plaquinhas. Ai, ufa, todo mundo concorda. Então, é isso que eu convido vocês a fazerem hoje comigo. Sentar e avaliar o rótulo da embalagem do feminismo. Ok? Não a propaganda. Avaliar o rótulo da embalagem. Então, vamos lá. O que é feminismo? Feminismo é um movimento coletivista, ideológico, político, social. Meu senhor, vamos lá. O que quer dizer cada coisa? O que eu quero dizer com a expressão que o movimento feminista é um movimento coletivista? Quer dizer que eles têm por objetivo defender as bandeiras de luta do coletivo. Não se trata de indivíduos, se trata daquilo que o coletivo compreende como valores que representem aquele grupo de pessoas, que no caso são mulheres, ok? O que isso quer dizer? Quer dizer que o movimento feminista não tem por objetivo defender mulheres. Tem por objetivo defender os valores que o feminismo julga importantes para as mulheres. E aí, o que vai acontecer na prática com isso? Você vai ter, por exemplo, a situação de uma menina chamada Ana Caroline Campagnolo. Eu não sei se vocês acompanham as discussões sobre escola sem partido, mas uma menina que está representando a necessidade do escola sem partido é uma menina cristã que resolveu fazer um curso de pós-graduação sobre feminismo, mestrado sobre feminismo. Ela é estudante de história e ela resolveu fazer um mestrado sobre feminismo, só que, olha, ela não é feminista. Na verdade, ela é antifeminista. E aí, o que aconteceu? Ela passou por constrangimentos horrorosos da professora. E aí, ela acabou sendo prejudicada. Ela passou por todo o processo seletivo, mas, ao longo do curso, ela saiu prejudicada. E aí, o que ela fez? Ela se muniu de informações e colocou a professora na justiça. E aí, essa professora ela começou a recolher um monte de moções públicas de repúdio a Ana Caroline Campagnolo por ter feito isso, inclusive dentro de espaços públicos, como Câmara dos Deputados. E aí, por meio da Comissão de Direito da Mulher, de uma determinada Câmara dos Deputados, ela conseguiu entregar um pedido de moção de repúdio contra outra mulher. Inclusive, a deputada, quando ela foi dar o voto dela para emitir a moção ou não, ela falou assim, peraí, nós estamos falando de direito da mulher contra uma mulher? O que essa mulher fez de errado? Ela não pode pensar diferente? Ok? Aí você entende por que o feminismo não vai ter compromisso com a minha pessoa, por exemplo, que olho para um valor da causa feminista,
a prova, né, que é um valor, tem a marcha, uma marcha que as feministas usam para divulgar a causa. Qual é a marcha? Todo mundo sabe. Marcha das vadias, ok? Mas aí eu, Ana Clara, não me identifico com os valores de vadia. Eu não quero ser vadia, eu quero ser bela recatada. Do lar, não necessariamente, porque eu cuido do meu lar, mas eu não quero ser do lar, né? Porque eu não preciso ser do lar, necessariamente. Eu quero ser bela e recatada. Você acha que o feminismo vai me respeitar? Vai respeitar a minha escolha? Não vai respeitar. Por quê? Porque os meus valores não representam os valores que o feminismo considera valores positivos para mulheres. Então, querida menina conservadora, que compreende que o seu Deus te deu regras para te proteger, que, inclusive, né, coloca regras protetivas sobre como você vai conduzir a sua vida sexual, você decidiu esperar, decidiu se manter virgem, ou então em abstinência sexual até encontrar uma pessoa para você casar, que vai guardar o ato para o seu casamento, você é um exemplo clássico da mulher oprimida e não um exemplo de uma pessoa que precisa ser protegida pelo feminismo. Você precisa ser atacada pelo feminismo, porque o seu exemplo é um exemplo clássico do que o sistema patriarcal opressor faz com uma mulher. Vocês estão entendendo? Que eu falo meio rápido, às vezes eu não tenho... Você está conseguindo entender? Então, o feminismo não luta por mulheres. Esquece, isso é uma falácia, isso é uma mentira. O feminismo luta por bandeiras, por valores que o feminismo, que o coletivo considera positivo. E qual é o perigo? Você sabe qual é a minoria mais vulnerável que existe? Qual é a minoria mais vulnerável que tem? Chuta uma minoria aí. Crianças? A minoria mais vulnerável é o indivíduo. A nossa sociedade, ela é construída em cima de liberdades individuais. O indivíduo, ele é protegido. Isso quer dizer que, se eu, como indivíduo, não quero ser vadia, quero ser bela, recatada do lar, eu tenho direito. Mas, em um movimento coletivista, o meu direito, ele é subjugado em nome da causa do coletivo. Ok? Então, no fim, o movimento coletivista, ele acaba sendo opressor e não libertador. Para a minoria, ok? Para aquele grupo de indivíduos que não correspondam aos valores daquele grupo coletivista. Fui clara? O movimento ideológico, o que isso quer dizer? Quer dizer que o movimento não é neutro. Quer dizer que, de algum lugar, eles tiram os valores deles. O que é essa... Bela, senta, por favor. Querida, senta. Desculpa, gente. Desculpa. Quer dizer que eles tiram de algum lugar a noção de certo ou errado deles. Ok? E de onde eles tiram isso? Eles tiram de uma ideologia chamada marxista. Ok? Ideologia de esquerda. É desse lugar que o feminismo tira o seu padrão do que é certo e errado. Ser vadia é certo ou errado? De onde eles tiram isso? Ideologia de esquerda. Aborto é certo ou errado? De onde eles tiram isso? Da ideologia de esquerda. Por quê? E por que a ideologia de esquerda é... Ai, que fofo, gente. Vou até beber, dá licença. Robinou, olha, listradinho, preto e branco. Eles tiram de um livro, Karl Marx, que é o pai do marxismo, pai do comunismo. Ele, como todo mundo sabe, às vezes a gente fala de comunismo e fala, meu Deus, comunismo com feminismo, o que tem a ver? Tem tudo a ver, querida. Tá bom? Porque quando a gente pensa em comunismo, às vezes a gente pensa em Rússia, em Muro de Berlim. Claro, Muro de Berlim, eu não era nem nascido, o Muro de Berlim caiu, pelo amor de Deus, você está perdida. Você que está perdida, Flor, você não sabe das coisas, tá? A tia Clara vai contar. De fato, o comunismo, enquanto estratégia econômica, ele faliu. Ele faliu nações. A União Soviética faliu, tudo faliu. Então, se comprovou que, economicamente, essa estrutura política ela não dá certo. No entanto, o comunismo assumiu uma outra estratégia. Qual é a estratégia? Uma estratégia de um carinha chamado Gramsci. Ele descobriu que, para você conseguir manipular politicamente uma população, você precisava dominar a cultura. Você teria que ter hegemonia na cultura, para que, então, você conseguisse influenciar os indivíduos sem que eles soubessem necessariamente que eles estão sendo influenciados.
E isso deu origem ao marxismo cultural. E o marxismo cultural domina o filme que você assiste, domina a faculdade que você estuda, domina os comerciais, as novelas, tudo, porque marxismo cultural está na base ideológica de toda a formação intelectual brasileira, infelizmente. E não apenas brasileira. Isso é uma estratégia de dominação política. E esse carinha, o Marx, no finalzinho da sua vida, ele escreveu um livro chamado A Propriedade, a Origem da Propriedade Privada, do Estado e da Família. Nesse livro, ele chega a uma conclusão. Ele diz o seguinte: não adianta a gente destruir a indústria. Não adianta a gente lutar contra as empresas, não adianta a gente lutar contra a burguesia, porque a origem da propriedade privada encontra-se numa coisa chamada família. Família. A família monogâmica, hétero, com poder na mão dos homens, chamado patriarcal. E da onde ele tirou isso? Ele lá, nas elucubrações dele, ele disse o seguinte: na origem da humanidade, lá na pré-história, os seres humanos se organizavam em hordas. Eram grupos de pessoas e tudo era de todo mundo, inclusive as mulheres. As mulheres pertenciam a todos os homens e as crianças eram de todos, não tinha uma paternidade, porque, como as mulheres pertenciam a todos os homens, então não tinha como saber de onde aquela criança tinha, de qual relação aquela criança tinha nascido. As crianças, elas eram da comunidade. Em determinado momento, um homem resolveu ele descobriu que ele podia, ao invés de ir para a floresta para poder caçar, para poder se expor, para poder conseguir alimento, ele podia plantar. Então, ele faz uma plantação, e quando ele faz aquela plantação, ele fala assim: opa, isso aqui não é de todo mundo, isso aqui é meu, isso é meu, e eu não quero dividir com o grupo. Então, o que ele faz? Ele vai lá naquela horda lá de pessoas, pega uma mulher, escraviza essa mulher a ficar do lado dele, e obriga que essa mulher gere uma prole para ele. Filhos que sejam dele, não do grupo, filhos que sejam dele. Para quê? Para que, então, essa propriedade se perpetue na sua descendência, seja de um grupo e não do todo. Pronto, nasceu a família. Justamente o modelo de família que você encontra onde, gente? Onde você encontra esse padrão de família? Na Bíblia. Então, a família monogâmica, hétero, patriarcal, ela é um modelo a ser destruído para que a propriedade privada, então, seja destruída. Então, em nome da destruição da família, você começa a entender de onde os valores do feminismo vão ser retirados. Por quê? As pensadoras feministas, porque o feminismo tem 4 ondas, primeira, segunda, terceira, quarta onda. Na primeira onda, os motivos de luta eram até justos. O motivo era pelo voto, tinha uma situação específica ali que nem todo mundo votava, mas ok, a mulher não votava, elas lutavam pelo voto. Tinha uma questão também das mulheres não terem direitos depois que elas casavam, mas a partir da segunda onda do feminismo, o movimento é abraçado por pensadoras socialistas. E elas concordam com Karl Marx, e elas começam a criar dispositivos que possam libertar a mulher da família. A mulher, ela está em situação de opressão e ela precisa ser retirada, liberta da família. Então, você precisa falar de aborto, porque o aborto dá à mulher o direito de não ser mãe, e não sendo mãe, não necessariamente, ou mais facilmente, ela vai estar desvinculada de um macho, ela não vai precisar de proteção, porque a mulher fica mais vulnerável durante a gravidez. Isso é um fato. Então, você precisa dar ferramentas a essa mulher para que ela se desvincule da família. Você precisa falar de ter o coração na carreira, de que o principal objetivo da mulher não é uma família, é a carreira, porque você precisa dar recursos financeiros para essa mulher, para que ela possa se libertar da família, não depender de um homem, e que ela possa se libertar da família, ok? A partir de então, você tem vamos dizer, a matriz para definir o que é certo e errado para o movimento coletivista, vem da ideologia de esquerda. É um movimento político, quer dizer que ele tem atuação política, ele tem pretensões de atuar politicamente sociais, ele tem por objetivo gerar transformações na sociedade. Ok, gente? Até aqui? Dá para entender? Beleza.
Existem 1000, gente, mil não, que eu conheço 18 vertentes do feminismo. De forma que tudo é feminismo e nada é feminismo. Vocês já tentaram discutir feminismo com alguém? A pessoa fala, mas isso não é Eu queria saber feminismo. isso, Ana. Quem aqui já passou por uma situação assim, de precisar discutir alguma questão de feminismo com alguma amiga? Quem aqui já passou? Levanta a plaquinha para eu ver. Bastante, né? E aí depois vocês vão pensando direitinho, porque a gente queria ouvir um pouco do que vocês passaram, né? Até porque eu não sei se vocês tiveram todas as respostas que vocês precisariam dar. E como a gente tem a Ana hoje aqui, a gente precisa aproveitar para sugar o máximo possível, né? E aí eu queria que vocês participassem também, tá? Porque não é um monólogo, é para vocês participarem Exato. também. Eu sou uma metralhadora, mas eu estou me esforçando aqui para olhar as plaquinhas. A hora que vocês levantarem, beleza? Isso, aí eu tô assim chamando elas porque, ó, por exemplo, algumas já passaram por uma situação, né? Então, seria legal, a gente quer ouvir vocês também. Vamos conversar, tá bom? De repente, vale a pena interromper agora. Tem alguém que queira falar sobre uma situação que já passou? Normalmente é constrangimento, normalmente é constrangedor, né? Começa aquele papo e aí você é crente, ok? E aí você fica na berlinda, né? Porque o olhar cai sobre quem? Sobre a crente. A crente não é feminista? Como a crente? Então a crente é a favor do estupro? É a favor do machismo? Isso já aconteceu com vocês? E aqui uma plaquinha. Pode falar no microfone. É porque, assim, feminismo, por algumas pessoas, ele é dado muito diferente. Tem pessoas que falam... Meu Deus. Falecendo aqui. Mas ele dá de forma diferente. Eu conheço algumas meninas, amigas que são feministas, mas elas não lidam com uma forma de se livrar da família, mas sim, sabe, contra estupro, contra o abuso da mulher, mas não em relação a se negar a família, ter a família. Eu acho que existe diferentes tipos de feminismo, vamos supor assim. Tem aquelas que são muito radicais, que querem tudo da forma que elas quiserem, mas tem aquelas que só querem ter os direitos que realmente são delas, como o direito de brigar pelo abuso que acontece, estupro, essas coisas assim. Normalmente as discussões que eu tenho com as minhas amigas sobre isso, não sobre o corpo, minhas regras, mas sim sobre lutar pelo que acontece com as meninas hoje em dia, de muitas serem estupradas e não terem soluções, sabe, para os seus problemas. Foi ótimo você falar sobre isso. Por quê? Isso que eu estou falando, todo mundo tem consciência? Isso aqui que eu estou falando, que eu estou apresentando para vocês, todo mundo sabe do que eu estou apresentando para vocês sobre feminismo? Não, não sabem. Ok, por que não sabe? Porque a gente não lida, a gente não estuda o movimento. A gente lida com as bandeiras de luta, que são legítimas, a gente se identifica com o discurso e pressupõe que nós estamos de acordo com aquilo que quem pensa, quem idealiza o feminismo, está vendendo peixe, mas ali isoladinho. Eu vou dar um exemplo. A minha mãe nasceu em 1950, ok? Minha mãe nasceu em Nova Iguaçu, Morro Agudo. Então, eu nem sonhava o que era feminismo. Mas, na época em que ela tinha lá a fase dela lá de juventude, que ela estava criando a gente, porque ela teve a gente nova, mais nova do que eu tive minha filha, ela começou a viver alguns problemas dentro de casa. Meu pai, apesar de ser da igreja, ele não era um cristão. Não vivia de acordo com os princípios bíblicos, só era crente de ir para a igreja. E ele colocava ela em algumas situações ruins, situações terríveis, situações difíceis. E o que ela olhou aquilo ali e ela ouviu em algum lugar que a mulher passava por aquelas situações difíceis porque a mulher dependia financeiramente do homem e que a mulher precisava ser independente financeiramente. Quem disse isso foi uma mulher chamada Beth Friedman. Ela escreveu um livro chamado A Mística Feminina. Essa Beth Friedman, ela é socialista. Essa Beth Friedman, ela tem consciência, ela tinha consciência de tudo que eu falei aqui para vocês. Mas você acha que a Beth Friedman vai explicar, querida dona de casa, eu acredito que você está numa situação de opressão, a família te oprime, logo
Tenha independência financeira para que você possa se livrar dessa opressão. Beth Friedman não vai dizer isso. A Beth Friedman, ela escreveu um livro onde ela detalha a situação da dona de casa e ela diz que todas as frustrações que a dona de casa tem está baseada no fato de que aquela mulher ela é frustrada profissionalmente, que ela não tem oportunidade de ser outra coisa além de dona de casa. E que, inclusive, isso gera uma fábrica, um comércio de drogas que possam anestesiá-la daquilo. Aquilo lança ela no consumismo, isso lança ela no consumo de remédios, e isso estimula o capitalismo. Então, a mulher, na verdade, ela é utilizada como um instrumento, coitada, somente de promoção do capitalismo. Minha mãe não tem noção de nada disso. A minha mãe ouviu: a mulher está numa situação de dependência financeira. Realmente, eu estou numa situação de dependência financeira. Realmente, eu estou passando por uma situação ruim. O meu marido me faz mal. O que eu vou fazer? Me criou desde pequena. Desde que eu me entendo por gente, a minha mãe fala para mim: minha filha, não dependa financeiramente de um homem. Você depender financeiramente de um homem é uma desgraça. Você precisa ser independente profissionalmente. Então, eu, desde pequena, cresci com isso dentro de mim. Desde muito pequena, quando eu via a relação do meu pai e da minha mãe, e eu via que aquilo ali era submissão, eu entendia que o que estava na Bíblia falando sobre submissão era aquilo ali que eu vi em casa que não era, mas eu identificava como sendo, eu fui vendo que, então submissão é isso. É uma mulher que depende financeiramente de um homem, logo ela pode ser humilhada, logo ela pode ser desrespeitada. Você acha que quando eu cresci, eu vou ouvir sobre submissão e eu vou ficar numa boa? Não, eu vou entender o quê? Que estão tentando colocar uma prisão em mim. Meu primeiro namorado, ele conversava assim comigo: não, você está estudando, tudo bem, mas eu queria que você cuidasse dos nossos filhos. Meu amor, quando ele falou isso, eu falei: esse homem quer me aprisionar. Esse homem, eu já sei, ele quer me aprisionar. Ele quer me fazer mal, ele quer me colocar na situação que eu via a minha mãe passando. Então, eu já respondi, eu falei assim: olha aqui. Então, o que eu quero mostrar com essa dinâmica? Eu quero mostrar com essa dinâmica que, ainda que as pessoas não tenham a menor consciência desses princípios que estão sendo apresentados para você sobre o que é o feminismo, no final das contas, o feminismo não deixa de criar dispositivos que enfraqueçam a família. Porque, de fato, o que a gente mais vê hoje em dia, não digo vocês, porque vocês são diferentes, não digo a família de vocês é diferente, mas algo que acontece muito são casamentos difíceis e relacionamentos são difíceis, ok? E ser muito mais fácil para uma mulher descartar um relacionamento hoje porque ela tem poder financeiro para isso. Querendo ou não, não estou dizendo que as mulheres devam ficar em relacionamentos abusivos. Estou dizendo que essa condição que foi criada e estimulada pelo feminismo, de fato, dá instrumentos à mulher que quer sair da família dela, que quer desfazer da família dela. Então, o que eu espero ter ficado claro aqui é para mostrar que a gente não precisa ter consciência desses fundamentos ideológicos para que a gente possa estar usando raciocínios e argumentos que, no final, nos levem ao objetivo de quem imaginou os princípios realmente chegue a esses objetivos, que é você enfraquecer a família. Eu consegui ser clara? Consegui ser clara? Consegui explicar? Você quer devolver alguma coisa? Não? Ana, eu tenho uma frase aqui e eu queria saber quem concorda com essa frase. E aí, quem concorda pode levantar o cupcake, né? E quem discorda, levanta a pimentinha. A minha independência em primeiro lugar. Quem concorda e quem discorda? Minha independência financeira, o que eu busco, o que eu quero da minha vida? Eu quero a minha independência financeira. Isso está em primeiro lugar para mim. Porque ou eu posso pensar, quero casar e ter filhos, esse é o meu alvo. Ou, não, antes de casar e ter filhos, eu penso na minha independência em primeiro lugar.
É isso. Então, eu vou escolher agora. O que eu tenho em primeiro lugar aqui, como prioridade na minha mente? Eu quero casar e ter filhos ou a minha independência em primeiro lugar? Então, quem quer independência em primeiro lugar, levanta o cupcake. Para eu entender. O meu foco agora, no caso, tipo, eu estou fazendo faculdade, eu quero me formar, eu quero, assim, ter a minha independência na minha profissão. Em relação a casamento e filhos, isso aí, tipo, vai vir depois disso, porque é o ciclo da vida. Então, teoricamente, a minha independência vai vir primeiro, antes do casamento. Nessa fase, você está dizendo? Sim, nessa fase. Então, nesse caso, a minha independência realmente vem antes do meu casamento e dos meus filhos. E vocês acham que a gente precisa do feminismo para ter uma liberdade financeira? Não. Eu preciso do feminismo? Porque aí você tem duas coisas diferentes, né? Por exemplo, eu posso, e é saudável, e é bíblico, que eu seja uma profissional bem-sucedida. Ok? E eu não preciso do feminismo para isso. Eu preciso da mulher de Provérbios 31. A mulher de Provérbios 31, ela é uma mulher financeiramente independente, ok? Ela consegue, ela compra um campo, ela vende. Ela é uma mulher, a Sulamita de Cantares, ela tem a pele morena. Por quê? Porque ela trabalha no sol. Então, eu não preciso do feminismo para isso, ok? Mas existem duas formas de lidar com o meu recurso. Eu posso ser uma mulher que sou bem-sucedida profissionalmente, às vezes ganho mais que o meu marido, mas eu não uso isso para desrespeitá-lo. Eu não uso isso como instrumento de dominação. Eu não uso isso como instrumento de competição dentro da minha casa para estabelecer quem é a autoridade. A autoridade continua sendo a do meu marido, porque a palavra estabelece isso como liberdade para mim, ok? E submissão não tem nada a ver com ser esparro. Uma vez eu vi nesse papo agora de Bela Recatada e do Lar, que deu o maior bafafá da Marcela Temer, eu vi uma imagem de uma menina falando contra a submissão, que eu falei assim, gente, ela não sabe o que é submissão. Ela colocou uma imagem de uma mulher de 4, toda acorrentada, com um homem sentado no sofá, com as pernas assim em cima dela, fumando um cigarro. Eu falei, meu Deus! Isso para ela é submissão. Submissão não tem nada a ver com isso. É você estar dentro da mesma missão que seu marido. Para onde nós vamos? Nós vamos para lá? É para lá? Então, nós vamos empreender força juntos para lá. Nós seremos mais fortes juntos. Nós vamos trabalhar juntos dentro de uma mesma missão. Isso é submissão, ok? Então, eu posso ser profissionalmente bem-sucedida, reconhecida financeiramente, mas eu não ser empoderada contra o meu marido dentro do meu lar. Usar isso como instrumento de empoderamento contra o meu marido, entendeu? E aí está toda a diferença. Porque o feminismo prega uma liberdade financeira da mulher para empoderá-la contra a família. E aqui na igreja, a gente vai, claro, estimular as meninas a serem profissionais. Exerçam, Deus deu dons a vocês. Existem ministérios que não vão ser realizados por mim no púlpito, que vai ser realizado por uma menina sendo médica no hospital, ok? Existem determinados tipos de serviços que dependem de um perfil profissional para acontecer, ok? No entanto, isso jamais vai ser usado como instrumento contra o meu marido, contra a minha família. Eu jamais vou ter o meu coração na minha carreira. Eu jamais vou deixar de ser a guardiã do meu lar. Eu não vou sacrificar a minha família em nome de uma carreira profissional, porque a minha função é de ser guardiã do meu lar. Então, eu posso unir as duas coisas. Agora, quando eu falo minha independência acima de tudo, você concorda que essa independência já é uma mensagem meio que não tente me colocar um cabresto, entendeu? Porque já é uma frase que sugere uma rebeldia, ok? Então, são coisas diferentes. Eu posso ser profissionalmente bem-sucedida, reconhecida financeiramente e continuar trabalhando na mesma missão que meu marido, ser submissa dentro do meu lar. E eu posso ser cristã e ser feminista? Alguém se identifica? Sou cristã e sou feminista. Tenho certeza que tem gente. Certeza. O que acontece? Alguém tem o cupcake para dizer que sim, sou cristã e sou feminista, se identifica?
Levanta a placa pra gente ver. Aí, ó, tô vendo. Não. Então, eu vou responder aquela sua amiga cristã e feminista, tá? Sabe aquela amiga? Não é você, aquela amiga. O que acontece? Primeiro que o feminismo cristão, eu vou nem usar esse termo, eu vou usar outro. Que se diz cristão? Que se rotula, né? Assim. Que se rotula. As pessoas, normalmente, elas amam o exemplo de Cristo, mas elas odeiam a doutrina de Cristo. As pessoas, normalmente, elas não têm dificuldade com a pessoa de Cristo. Elas têm problema com a doutrina de Cristo. Cristo não é apenas os evangelhos. Cristo é toda a palavra. A Bíblia inteira é Jesus. Não tem como você rejeitar, você aceitar o Cristo crucificado e rejeitar a sua palavra. Por quê? Porque quando eu aceito a Jesus, eu sou salva, mas quando eu tenho a palavra na minha vida, eu sou liberta. João 8 diz isso. Diz o seguinte: e Jesus disse aos judeus que tinham crido nele: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E o que isso quer dizer? Quer dizer que na minha mente existem muitos raciocínios que se contrapõem à sabedoria de Deus. Por exemplo, esse da insubmissão minha. Nossa, gente, falava de submissão. Eu não sabia que eu era feminista, não existia ainda isso, mas eu não sabia. Eu falava assim, gente, eu acredito na Bíblia toda. Mas quando fala em submissão, eu tenho certeza, Paulo, ele refletiu a cultura machista da época dele, colocou na Bíblia, então isso não foi Deus, isso foi Paulo. E eu não era feminista, não existia logo essa... feminismo cristão é um pouco disso, fala de como... Olha o que Deus faz. Olha o que Deus faz, estou aqui falando contra... Justamente por conseguir enxergar essa dificuldade que eu me interesso tanto pelo assunto. Então, se eu não aceito mansamente a palavra de Deus, eu continuo aprisionada pelas mentiras do diabo. Eu vou dar um exemplo. Vasti Esther. De vez em quando tem umas ações na igreja, assim, eu sou Esther, eu sou Rebeca, eu sou Jael. Aí você vê, por exemplo, Esther. Ambas ficaram numa situação em que dependiam do marido. Né? A Vasti... o marido, Assuero, convidou Vasti para uma situação constrangedora, ok? Queria exibir, ele estava bêbado, totalmente chapado, e convida a Vasti para ser apresentada na frente de um bando de homem bêbado. O que Vasti faz? Vasti estava lá junto com quem? Estava no banquete junto com outras mulheres. Vocês acham que elas estavam falando mal de quem, gente? Um bando de mulher, num espaço sóbria, um bando de homem bêbado num outro espaço, fazendo vergonha. Elas estavam falando mal de homem. Eu tenho certeza que aquilo ali, o feminismo começou ali. Vasti estava ali naquele ambiente, de repente chega uma ordem. Assuero te convoca. Para quê? Para te exibir, para mostrar como você é bela. O que Vasti fala? Não vou, ok? E aí o desrespeito de Vasti faz ela ser rejeitada por Assuero, todo mundo sabe a história. Em contrapartida, Esther, numa determinada situação, em que Assuero não estava buscando, não queria nem olhar para a cara dela, ela precisava de uma permissão de Assuero. O que Esther faz? Esther se consagra, Esther jejua, Esther pede sabedoria a Deus para se apresentar diante de Assuero. Esther dá um banquete para Assuero. Ela não rejeita estar no banquete, ela dá o banquete para Assuero. Não satisfeita, ela dá outro banquete para Assuero. E aí o que acontece? Ela consegue, então, vencer o real inimigo, que era Amã, e conquistar a vitória do seu povo. Aí o que eu, como mulher, faço? Eu me inspiro, quando eu tenho um problema com meu marido, no exemplo de Vasti ou de Esther. Eu desrespeito, ou eu me consagro, ou eu torno esse homem, faço o que ele gosta para conseguir o que eu quero dele. Qual é o exemplo que eu uso? Dependendo do exemplo que eu uso, eu vou ter determinado tipo de resposta na minha vida, determinado tipo de consequência. Se eu não permito que a palavra de Deus me remodele, se eu me defendo da verdade de Deus, eu vou ser salva e vou ter as consequências na minha vida que Vasti teve, porque eu vou me comportar como o mundo diz que é o certo eu me comportar, quando o homem age de uma maneira errada comigo, eu posso desrespeitá-lo. Entende a diferença? Então, você precisa de Jesus e você precisa da verdade. Estávamos falando sobre feminismo cristão. É possível ser feminista e cristã? Se você se identificar com Cristo, né, e quiser abraçar a causa feminista,
Só que se você quiser ter um padrão bíblico, se você entender a Bíblia como a palavra de Deus, é impossível você conciliar as duas coisas. Porque existe, se você é alguém que se opõe e que fica mexida com a violência contra a mulher, a tua resposta para o mundo não vai ser o feminismo, vai ser o cristianismo. É o cristianismo. O opressor de mulheres e de homens não é o machismo. É claro que é uma expressão, mas o real opressor é Satanás. Quem estava influenciando aquele rapaz que jogou a menina contra o ônibus, não foi o machismo dele, foi Satanás. Ele é o nosso opressor. O feminismo bota a culpa no homem, bota a culpa no machismo. Na verdade, é Satanás, é ele que é o nosso inimigo, ele é o opressor. O pecado, ele é um senhor algoz, um senhor algoz, a Bíblia diz isso. Né? Você pode ser escravo de Cristo, você pode ser escravo do pecado. Aquilo que você se entrega, você vai se tornar escravo. O pecado, ele cobra um preço muito alto. Quando você diz para uma menina que a culpa daquilo é o machismo, ela continua alienada. Ela acredita que é o machismo, então ela tem que lutar contra o quê? Contra os machos. Não contra Satanás. Ela vai continuar sendo alvo de tudo que é podre que o pecado traz. Eu vou dar um exemplo. Eu estava conversando com uma amiga minha. Vocês lembram da situação da garota que foi estuprada por vários homens, estuprada ou não estuprada? Enfim, ela estava numa situação de uma comunidade, e aí teve aquela situação de sexo grupal, que foi filmado e que ela foi exposta, ok. E eu tive uma amiga que ela se revoltou quando eu falei que eu não considerei estupro. E aí ela me chamou no privado. Eu falei, essa menina se colocou numa situação vulnerável. É complicado, é a minha opinião. Complicado. E aí ela me contou uma situação muito específica da vida dela, de quando ela não era crente, e eu fiquei horrorizada. Eu falei, Senhor, essas meninas estão sofrendo demais, demais. É por isso que o feminismo tem tanta aderência, porque elas têm umas coisas que a gente não vive. Aí essa minha colega estava falando, ela, Clara, foi estupro sim, e eu vou te contar uma história minha. No caso ela falando, eu tinha uma vida sexual muito liberada, né? Ela transava com os homens e os homens nem sabiam o nome dela. Ela nunca tinha sido cortejada. O homem nunca tinha chamado ela para jantar, porque ela tinha uma amiga muito bonita, então os homens iam atrás da amiga dela e quem sobrava pegava ela. Ela nunca tinha sido convidada para jantar. Super empoderada, ok? Empoderadíssima, super livre. Numa determinada situação, ela ficou com um homem casado. E no meio do ato sexual, o homem casado quis fazer sexo anal com ela. E ela disse não. Aí o que o cara fez? Forçou. Virou ela e pá. Ela falou, eu fui estuprada. Se eu chego numa delegacia e falo que no ato sexual eu fui estuprada, você acha que alguém ia ouvir o que eu tenho para falar? Meu amor, você estava lá. Você estava lá. Você se colocou numa... Aí o que ela entende? Machismo. A culpa disso é o machismo. A culpa disso é Satanás. A culpa disso não é o machismo. Isso é Satanás reinando na vida dela. Isso é o Senhor que escraviza a vida dela, escravizando-a. Esse é o real opressor. Mas a menina feminista vai se revoltar contra quê? Contra o homem. Vai dizer que ele é machista. Ok? Existe pensamentos reinantes aí na sociedade que prejudicam a mulher? Existe. Existe muito, ok? Não entendi. Quer fazer uma observação? Tá, deixa eu só concluir o pensamento. Existe, mas a resposta não é o feminismo, a resposta é o cristianismo. Cristo é que tem a verdadeira liberdade para as mulheres. A minha pergunta é, como eu vou explicar isso para uma pessoa que se diz ser feminista? Pois é. Aí seria uma outra palestra, a gente precisaria se informar, ok? A gente precisaria estudar sobre as ondas do feminismo, a gente precisaria estudar sobre as pensadoras feministas, para a gente poder falar com conhecimento de causa, para que essas meninas compreendam que o feminismo tem uma outra vertente, né? Na verdade, a gente precisaria de um espaço para fazer uma análise crítica do feminismo pelo feminismo. E é difícil, isso é difícil, né? A gente precisaria estudar. É o que a gente está fazendo no Universe, buscando isso que você está dizendo,
no Universe, que é o trabalho com universitários, a gente está fazendo encontros onde justamente a gente está estudando sobre essas coisas, para que a gente possa se capacitar para fazer uma apologética. Já ouviu falar de apologética? É a defesa da fé. Apologética é a defesa da fé. Sem ser usando Bíblia, usando a nossa mente de Cristo, mas descortinando, analisando criticamente a própria teoria delas. Aí você requer um trabalho mais intenso, né? E uma forma de você convencer a menina disso é você refletir a pessoa de Jesus. Porque se você tiver um testemunho de Cristo na sua vida, você atrai ela para Cristo, ela vem para a igreja, e não existe nada mais antifeminista que a Bíblia. Não existe. Eu posso dizer que o último reduto de resistência de feminismo, de marxismo, de movimento LGBT, a última de gênero, porque agora essa é uma nova nuance, o novo grito de liberdade do feminismo, vocês comecem a prestar atenção, tá? O novo grito de liberdade do feminismo é que para a mulher realmente ser liberta, ser livre, ela precisa deixar de ser mulher. Ela precisa ter a opção de deixar de ser mulher se ela quiser. Comecem a prestar atenção nesse discurso. Fátima Bernardes, programa Fátima Bernardes falando sobre engenharia. Como tem poucas mulheres na engenharia. Menina, se você quiser ser engenheira, alguém vai te impedir, gente, de fazer engenharia? Não. O que acontece? As mulheres não querem. As mulheres se interessam mais em serem pedagogas, psicólogas, né? E aí, o que a Fátima Bernardes vai, então, jogar no programa dela como crítica? Vai começar as discussões de gênero, estereótipos de gênero. Vai dizer, o problema é que, desde menininha, você é educada a ser menina. Você é educada a ser feminina. Então, o que te aprisiona é a sua feminilidade. Você precisa ser liberta dos estereótipos de gênero. Mas os meninos se vestirem de menina, não tem problema. Os meninos se vestirem de princesa, não tem problema, mas as meninas precisam ser desprincesenadas. Opa, a palavra é difícil. Desprincesenadas, porque os estereótipos de gênero, que nada mais é do que a feminilidade, aprisiona a mulher. Então, esse é o último grito de liberdade feminista. A mulher ela precisa poder se livrar de ser feminina, de ser mulher, para, de fato, ser liberta, ser livre. Ana, eu queria só perguntar, voltando ao assunto que você falou, que realmente, né, tipo, a culpa disso tudo não é o machismo, é Satanás. Só que, tipo, existem casos que, tipo assim, eu acho que a mulher não está vulnerável. Por exemplo, eu vi outro dia uma postagem que a menina estava no metrô, aí o cara estava ao lado dela, o cara perguntou que horas eram para ela. Ela informou a hora e o cara começou a se masturbar. E, tipo assim, ela tirou foto pra, tipo, expor ele, sabe? Porque ela ficou, tipo, sabe? Aí, e teve um cara que comentou assim, se filmou porque gostou. Tipo assim, eu acho que nesse caso, não necessariamente poderia ser Satanás. Eu acho que, tipo, o homem realmente tem esse tipo de atitude, entendeu? Não sei se pode ser considerado machismo, mas eu acho que não necessariamente seria Satanás o homem ter comentado isso, entendeu? Eu acho que, de repente, foi da índole dele mesmo, que é muito ruim, né? E você acha que isso não são estruturas de raciocínio mentirosas de desvalorização da mulher, que a fonte disso não é Satanás? Não, sim, mas estou dizendo assim, tipo, a gente também não pode... Porque eu digo, eu não posso só culpar Satanás, porque eu acho que o homem também tem culpa. O homem e a mulher. A mesma capacidade de ser violento, de ser agressivo, de ser injusto que o homem tem, a mulher também tem. A mulher também tem. A mulher ela tem capacidade de ser má. Há pouco tempo não, porque para mim, eu já tenho 35 anos, as coisas de 4 anos parece que foi ontem. Mas a gente teve um caso, por exemplo, de uma mulher que ela mantinha uma menina aprisionada em casa e ela torturava a menina. Ela usava alicate para cortar a língua da garota. A mulher era uma juíza, ok? Cruel. Ela desfazia daquela garota, ela deixava a garota sem comer, sem os cuidados básicos, ok? Ela considerava aquela menina inferior. Então, independente, homem ou mulher, o que eu quero, é claro que existem homens, principalmente no Nordeste, assim, em lugares mais com menos informação, né? Onde os homens, de fato, acreditam que as mulheres são dele. E que eles podem fazer o que ele quiser. E que se a mulher largar ele pode ir lá e dar 3 tiros na cara dela, ok? Mas o que eu quero dessensibilizar, é que tudo é o machismo, tudo é
a mentira, tudo é Satanás. No final das contas, travestido de machismo, travestido de seja o que for, no final das contas, o nosso inimigo nunca vai ser o homem, sempre vai ser Satanás. O que esse homem precisa de Deus. Ele precisa entender que a mulher foi criada à imagem e semelhança de Deus, que a mulher é algo a ser valorizado. Deus valoriza tanto a mulher que ele planejou, idealizou para ela uma estrutura, uma dinâmica familiar, onde um homem que é capaz de fazer uma coisa dessa, um homem ame-a a ponto de morrer por ela. Essa foi a estrutura idealizada por Deus. Um homem com a mente renovada, com a mente transformada, ele vai ser incapaz de fazer isso. E é muito engraçado, porque eu estava vendo um programa na televisão há pouco tempo sobre violência contra a mulher, e eu estava horrorizada com os números. Dizia assim, a cada 10 minutos, uma mulher é morta. E aí, qual foi a minha resposta não feminista? Gente, o mundo precisa de Cristo. Porque um homem cristão jamais vai fazer isso contra uma mulher. Um homem renovado, com a mente renovada, um homem que tem o Espírito Santo de Deus, jamais vai fazer isso contra uma mulher, ok? E aí a resposta de uma feminista vai ser o quê? A culpa é do homem, a culpa é da cultura machista. O que eu entendo assim, Ana, vê se eu estou certa. A Bíblia nos fala que a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, né? A nossa batalha ela é espiritual o tempo todo, como você falou, não existe nada neutro no campo espiritual. Exato. Só que uma das principais estratégias de Satanás é fazer com que a guerra pareça nossa. Sim. Então, parece que o meu problema é com o homem, porque o homem é sem escrúpulos, porque o homem é safado, porque o homem é isso e aquilo. Então, assim, eu vou colocar a culpa nele. Mas... E eu vou lutar contra ele. E aí eu vou lutar contra ele. Só que por que aquele homem está daquela forma? Deus não criou ele daquela forma, nem para ser daquela forma. Se ele está daquela forma, é Satanás. E a grande, assim, o que eu queria deixar assim, de figura é que a nossa resposta para as injustiças contra a mulher, a nossa resposta para aquilo de errado que a gente vê no mundo, não é o feminismo, é Cristo. Essa é a nossa resposta. Cristo é que é capaz de trazer a liberdade. Cristo é que é capaz de pôr fim à opressão que a humanidade sofre. A injustiça contra a mulher, a injustiça contra a criança, contra homens e qualquer outro tipo de maldade. Sou eu. Primeiro, eu queria dizer que eu estou muito feliz de ver a Clarinha, né? É um prazer ter... Minha amiga, pessoal, muito tempo. Gente, é minha amiga. Esse momento frufru. Não, e é um privilégio para a gente, porque a Clara é psicóloga, né? Então, a gente está muito bem servida essa tarde. É só para poder ratificar até o que a Gabi falou, a questão de que a nossa luta realmente não é contra a carne e o sangue, né? A nossa luta, ela não é contra o homem, né? Quando o posicionamento que desculpa seu nome? Fernanda, né? Falou, eu acho que você quis dizer assim, ele é o homem, então ele tem que ser preso pelo que ele fez, né? Tem que ser preso. Ele tem que ser preso, acho que tem que deixar isso ficar bem claro, né? Ele está errado, ele tem que pagar pelos erros deles, mas nós, como cristãos, a gente tem que entender qual é a essência disso, qual é a essência. Para um homem fazer isso, é uma pessoa que está espiritualmente, não é Satanás, não está liberta, né? Então, assim, são duas vertentes, né, assim, que eu entendo. Ele errou, ele tem que pagar pelas consequências de ter feito isso, de ter estuprado, enfim. Mas a gente tem que estar bem alerta que isso é o quê? É espiritual, né? Então a gente tem que realmente quando você fala Satanás, eu acho que fica muito pesado assim, mas apesar de nós sermos cristãos dentro da igreja, acho que para a juventude entende, é Satanás. Não, ele errou, ele tem que pagar pelo que ele fez. Sim, ponto. Ele tem que pagar pelo que ele fez. Mas a gente tem que estar alerta que a nossa questão, ela realmente é espiritual, né? Para um homem fazer isso, ele realmente não está liberto. E outro posicionamento que eu queria falar, que realmente eu não me ligava muito nessas questões de feminismo. Eu vim até estudar, tanto você postando no Facebook, eu comecei a pesquisar, nossas ideias feministas, o que quer dizer e tal. E eu me deparo muito assim com a sociedade, né? Acho que, não sei se todas aqui, né? Eu já estou casada há 13 anos, né? E eu deparo muito isso com essas questões. Não que a pessoa se declare feminista, né? Mas no trabalho, a pessoa fala assim, olha, mas você é casada, mas como assim? Tantos anos, mas você tem filho, teve outro, né? Então, assim, a nossa sociedade, ela repulsa muito isso. Para quem decide realmente viver uma vida cristã, casada, decide sonhar ter filhos. Hoje em dia, você conversa com uma mulher, uma jovem, ela não quer ter filhos.
né? E realmente é essa ideia feminista que vai incutindo, né, na juventude, que fala assim, não, vai ter filho com 35, com 40, ou nem tenha filhos, né? Então, assim, são ideias que vão sutilmente entrando, ideias feministas que vão entrando até na nossa juventude, né? E tirando o plano de Deus. Qual é o plano de Está Deus? na cultura. O feminismo Na tá cultura, na cultura. vai entrando na cultura sutilmente, né? E você começa a pensar, mas por que eu vou casar? Né? E você começa a ver os seus pais, né? Não, mas meus pais brigavam tanto, meu casamento vai ser assim, né? Então, assim, eu acho que essa questão de entrar sutilmente na juventude, e isso é muito relevante falar sobre isso, né? Para poder levantar todos esses assuntos que a gente não percebe, mas a gente está recebendo ideias feministas sem saber, né? Isso é um ponto que eu queria deixar e falar. Deixa eu só dar um exemplozinho da minha filha, um bate-papo com a minha filha sobre feminismo. Você vê como é que está na cultura, a gente não tem noção. Minha filha tem 5 anos, vocês viram aqui ela andando, né? Ela chegou para mim e ela começou a fazer assim. Tudo que eu falo, Bela, vai tomar banho. Bela, vamos comer. Você é minha filha, você não é uma onça. Você é uma criança mansa. Você é uma princesa. A princesa pode ser brava. Quem foi que te falou isso? A minha professora da escola. Fale-me mais. Fale-me mais sobre isso. Aí eu vi aquela princesa de cabelo vermelho, e ela é brava. E ela é uma princesa. E lá fui eu desconstruir esse modelo de força, que é um modelo de força feminista, da agressividade. A força da mulher é a agressividade. A força da mulher bíblica é outra. A força da mulher da Bíblia, ela é a feminilidade, ela conhece a Bíblia, né? Então, eu contei, lembra de Jael? Lembra de Jael? Então, Jael, quando Císera chegou na casa dela, se ela fosse que nem a valente, agressiva, partisse para cima de Císera, ela ia perder, porque o Císera era mais forte. Então, o que ela fez? O Císera pediu água, ela deu leitinho. O Císera ficou com soninho, ela fez uma caminha para o Císera. E aí o Císera dormiu. E o que a Jael fez? Crau! Matou o inimigo, matou o Císera. Então, a sua força é a sua docilidade. É você ser mansa. Porque se você gritar mais alto que a mamãe aqui em casa, a mamãe vai enrijecer, a mamãe vai ficar brava e você não vai conseguir o que você quer. Mas se você for mansa, se você for dócil, se você falar, mamãe, linda, queria tanto brincar na rua, posso ir? Mamãe não vai ter coragem de dizer não, mas se você falar, eu quero ir para a rua agora, igual a Valente, mamãe não vai deixar. Então, sutilmente, esses modelos, né, esses modelos que não são os bíblicos, esses padrões bíblicos, eles vão entrando na nossa mente e a gente vai acreditando neles. E isso não nos fortalece, isso nos enfraquece. E como você explica para uma pessoa sobre o que é, na verdade, a submissão? Tipo, como você explica para outra garota a ideia de submissão? Isso aí só para uma menina da igreja, tá bom? Porque a gente vai usar o padrão bíblico. Submissão é você estar dentro da mesma missão que uma outra pessoa. Numa família, a mulher precisa ser submissa ao homem no trabalho? Não. Deus estabeleceu o padrão da autoridade da submissão na família, ok? Existe uma estrutura eclesiástica, na igreja também tem um padrão, mas principalmente na família. Na família, Deus estabeleceu um princípio que não é de fraqueza, é de força. Deus falou o seguinte, existem papéis diferentes. A mulher, ela vai ter um papel de ser guardiã do lar, e o homem, ele tem um papel de autoridade. A autoridade, ela tem 3 funções: proteger, prover e promover. Nessa divisão de papéis, quem estabelece a missão da família é o homem. E eu, como mulher, vou me orientar na mesma missão que o meu marido. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, lá em casa, Deus começou a trabalhar nesse sentido. Meu marido, ele tem uma empresa familiar. Eu nunca quis trabalhar na empresa familiar dele. Mas nesse momento de maternidade, nesse momento em que eu estou mais vulnerável, que eu não quero, na verdade, eu não quero ter uma rotina de 8 às 8. Eu quero curtir a minha maternidade, eu quero ficar dentro de casa, quero exercer meu papel de mãe, estando dentro de casa. Deus me deu uma estratégia, que foi de promover a missão do meu marido. Então, ao invés de estar trabalhando, beneficiando um empresário com a minha força de trabalho, eu estou trabalhando junto com ele, olhando na mesma missão, e eu estou fortalecendo ele. Nós temos uma missão de formar uma família saudável. Enquanto ele está focado no trabalho, eu estou cuidando de casa. Eu trabalho só a metade do expediente e a outra metade eu fico em casa porque eu quero, porque eu entendo esse princípio e eu entendo que isso vai ser saudável como tem sido para a nossa família. Eu fortaleço a missão dele.
Isso é submissão. Submissão é um princípio de força. São duas pessoas olhando para um mesmo destino, duas pessoas orientadas numa mesma função. Não é um homem indo para um lado e outra mulher indo para outro. É um mesmo foco. E quem dá esse foco... Por isso, meninas, eu vou me submeter a um homem. Você não vai escolher? Escolha um homem com uma missão. Escolha um homem com uma missão. O que esse garoto quer da vida? Esse garoto é preguiçoso? Esse garoto só fica jogando um videogame? Que missão que você vai ter? Que missão esse homem vai ter para você poder estar, então, trabalhando junto com ele para promover a missão dele? A missão nossa, no caso, né? A missão da família. Então, isso é submissão. Submissão é um princípio de poder, não de fraqueza. Porque Alguém tem mais homem... alguma pergunta? Ficou alguma dúvida? Aproveita que a gente já vai fazer as considerações finais agora. Então, vai sair um pouco do assunto, mas a gente estava falando sobre submissão. E a gente pensou, o lance de agora pastoras, existir agora pastoras. Isso aí cai dentro da submissão? Está certo? Está errado? Pastoras? Mulheres? Não, super dentro. Quem é a autoridade da igreja? Vou te dar um exemplo. Eu trabalho em total... Eu não sou pastora, mas eu trabalho em total submissão ao meu pastor. Pastor Silas Malafaia. Vou continuar trabalhando se eu me tornar uma pastora. Pastor Silas Malafaia, ele tem um foco. Ele se posiciona totalmente contra tudo isso, né? Contra feminismo, contra aborto, contra tudo isso. O que eu, em submissão, faço? Para onde meu pastor está olhando? Meu pastor está olhando para cá. Ele está falando de esquerdopata. O que eu vou fazer? Eu vou estudar contra a esquerda. Por que meu pastor está gritando? Por que ele está falando que a esquerda é contra a família? Por que ele está falando que militância LGBT não tem por objetivo... A militância LGBT quer destruir a família. O que eu vou fazer? Eu vou estudar. E eu vou promover a visão do meu pastor. Entendeu? Eu sou uma mulher totalmente submissa. Estou submetida à visão do meu pastor. É por isso que eu estou dando essa aula para vocês, é por isso que eu estudo o que eu estudo, é por isso que o universo, eu cuido do universo, eu ajudo a orientar o universo, é por isso que eu estou estimulando, ela sabe, ela trabalha no universo, estou estimulando o universo a estudar para promover a visão do meu pastor. É um exemplo claro do que é submissão e como a submissão fortalece. Porque se eu estivesse falando aqui sobre predestinação ou livre-arbítrio, a gente estaria estudando uma coisa interessante. Mas iria promover a visão do líder? Não, vocês iam continuar, talvez, sem entender sobre feminismo. Okay? Mas porque eu tenho essa visão na visão do meu pastor, é que eu estou aqui, justamente. Isso aqui é um exemplo clássico de uma mulher submissa. E que não é fraca, que é forte. Então, Ana, a gente pode ir para as considerações finais já. Você pode concluir e deixar o recadinho final que você queria deixar para a gente, para ficar marcado nos nossos corações e na nossa mentalidade, porque o que eu entendo para esse tempo é uma necessidade de uma urgência de mudança de mentalidade, porque a gente absorve muito da cultura e muito está impregnado na gente, né? Como você falou, até na sua filhinha. Sim. Né? Então, assim, o que a gente precisa para esse tempo? Para estar equipada, para estar armada realmente? O que a gente está precisando para a gente estar antenada aí com as estratégias de Satanás, através da cultura? Menina, renove a sua mente por meio da palavra. Não tome a forma do mundo, mas se transforme pela renovação da sua mente por meio da palavra para que você possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Essa, sim, se tem alguma palavra que eu queria deixar de final, de amarrado, é essa palavra, no fechamento, para poder amarrar o assunto, é essa. O seu inimigo continua sendo o mesmo, a estratégia dele continua sendo a mesma, e a estratégia, o mecanismo para que você se veja livre disso, para que você, de fato, exerça a sua liberdade em Cristo, continua sendo a palavra. Então, se consagre, se dedique, busque a Deus, busque o Espírito Santo, porque Deus não tem só regras, Deus tem todo um incremento, todo um crescimento, todo um amadurecimento, todo um prazer de nós estarmos na presença dele, mas que a gente só descobre muitas vezes quando a gente se permite ser tratada por ele, quando a gente permite que ele tenha acesso às áreas da nossa vida que muitas vezes nos colocam numa rota contrária da vontade dele. E a vontade dele é boa, é a vontade dele que vai nos trazer cura emocional, é a vontade dele que vai nos trazer cura espiritual e vai nos trazer a real felicidade. Não uma felicidade ilusória, mas uma felicidade que vai acontecer aqui na Terra e que vai se refletir eternamente, porque nós estaremos eternamente ao lado do nosso Pai Celestial. Então, é isso que eu queria deixar. Glória a Deus!
Gente, fica de pé. Eu queria pedir a Ana ainda para fazer uma oração pela gente, porque ela tem estudado durante 2 anos, Deus tem levantado ela nesse tempo e dado autoridade a ela, revestido ela de autoridade e de poder. E eu queria que você orasse pela gente, orasse pela nossa mentalidade, orasse pelas nossas atitudes e passasse um pouco disso, do que Deus tem falado com você e do que Ele tem colocado nas suas mãos para as nossas vidas. Amém. Vamos orar então, curvar nossas cabeças. Espírito Santo de Deus, Pai querido, nós te amamos, Senhor. Pai querido, nós queremos dizer que nós confiamos em Ti, Deus. Senhor, perdão, porque nós muitas vezes nós nos defendemos, Senhor, do Teu tratamento, nós nos defendemos da Tua verdade, Senhor. Dia após dia, Senhor, nós somos bombardeadas, Senhor, com mentiras, nos dizendo, Senhor, que a Tua vontade para a nossa vida é sinônimo de fraqueza, Senhor. Pai querido, nós rejeitamos, Senhor, os modelos de Satanás para a mulher pós-moderna. Nós rejeitamos, nós não queremos, Senhor. Nós aceitamos Jesus e nós aceitamos as Suas palavras também, Jesus. Nós aceitamos a Tua verdade, Pai querido. Senhor, toma o solo do nosso coração, Pai. Trabalha o solo do nosso coração, porque a Tua palavra diz que quando uma semente é semeada em determinados terrenos, ela produz fruto, mas em outros terrenos, simplesmente as aves, elas vêm, comem a semente e levam embora. Em alguns terrenos, a semente, ela nasce junto com o espinho e ela acaba sufocada. Senhor, trabalha o solo do nosso coração, Senhor, para que a Tua palavra não fique infrutífera em nós, Senhor, mas para que ela gere frutos, Senhor. Senhor, nos ajuda, Senhor, nesse processo, Senhor, porque esse processo, ele não depende da nossa vontade, ele é um processo espiritual. Senhor, nos ajuda, Senhor, a nos consagrarmos, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a nos expormos, Senhor, em oração, para que nós possamos respirar a cultura do reino, Deus. Porque nós somos embaixadoras de um reino, Senhor, que é contrário à lógica desse mundo, Senhor. A cultura do Teu reino é uma cultura, Senhor, de obediência. Jesus é o exemplo máximo de obediência e submissão, Deus. Quando nós respiramos, Senhor, a cultura desse reino, de onde, Senhor, nós somos de fato embaixadoras, Senhor, nós então conseguimos entender a Tua lógica, entender os Teus planos, Senhor. A Tua vontade que é boa, perfeita e agradável, Senhor, mas nós vivemos na terra, Deus. Nós vivemos na terra, Senhor, nos ajuda, Senhor, nos atrai ao lugar secreto, Deus. Senhor, quem éramos nós, Senhor? Nós éramos destinadas ao inferno, Deus. Nós éramos destinadas, Senhor, a uma vida miserável, escravizadas pelas mentiras de Satanás, mas Tu enviaste o Teu Filho Jesus, que morreu na cruz do Calvário, Senhor, que rompeu os obstáculos, Senhor, para que nós estivéssemos diante de Ti, Senhor. Leva-nos, Pai, ao Santo dos Santos, Senhor. Nos ensina, Pai, a Te adorar, Senhor. Nos ensina, Senhor, a nós Te amarmos, Senhor. Para que então possamos, Pai, em contato contigo, em contato com o Teu amor, Senhor, sermos convencidas do Teu padrão para nós, Senhor. Nós não rejeitamos o Teu design, Senhor. Nós queremos amar o que Tu amas, Senhor. Nós queremos, Senhor, ser aquilo que Tu queres que nós sejamos, Senhor. Mulheres, nos ensina, Espírito Santo, nos ajuda a identificar onde estão as estruturas de raciocínio, Senhor, contrárias à Tua palavra, Deus. Aonde estão os padrões, Senhor. Senhor, nos ajuda, Senhor, a renovar a nossa mente com a palavra, Senhor, para que então possamos ser um forte, Senhor, instrumento nas Tuas mãos, Senhor, porque foi para isso que o Filho de Deus se revelou, para destruir as obras do diabo, Senhor. E que nós possamos, Senhor, sermos desconstruídas pela Tua palavra, Senhor, desfeitas, Senhor, e refeitas, segundo a Tua voz, segundo aquilo que Tu queres, Senhor, que nós sejamos. Espírito Santo, conduz esse processo, nós Te convidamos. Nós imploramos para que de fato sejamos libertas, Senhor, e possamos viver na liberdade que o Senhor morreu para que nós vivêssemos, Deus. Nos ajuda, Senhor, tira as escamas dos nossos olhos, Senhor. E nesse momento, Senhor, me direciona a Satanás e digo: Satanás, eu rejeito os Teus modelos, eu rejeito o Teu modelo de força, nós rejeitamos o Teu modelo de inteligência, nós rejeitamos o Teu empoderamento, nós queremos o poder do Espírito Santo. Esse é o poder, esse é o verdadeiro empoderamento que a mulher de Deus tem. Esse é o verdadeiro poder contra aquele, Senhor, que é o
príncipe desse mundo. Satanás, nós rejeitamos as tuas mentiras. Nós identificamos as tuas mentiras e rejeitamos as tuas mentiras. Nós queremos a pessoa de Cristo, mas queremos também a doutrina do nosso Pai querido, as verdades do nosso Pai querido, porque Ele nos ama. Deus é Pai, Deus é Pai, Deus nos ama com um amor de sacrifício, com um amor sacrificial. Obrigada, Senhor, pelo teu amor, Senhor. Em resposta ao teu amor, nós nos colocamos no lugar de obediência e te pedimos, conduza-nos, Pai. Conduza-nos até o centro da tua vontade, Pai. É o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Obrigada mais uma vez, que Deus continue te usando, te capacitando, te enviando, né? Porque essa mensagem é para esse tempo, gente. E graças a Deus por essa oportunidade, né? E que a gente possa estudar cada vez mais e entender melhor, como ela falou ali, como é que eu vou falar para a menina que é feminista? Com certeza ela estuda, tem as suas bases teóricas, e é por isso que a gente precisa estudar cada vez mais a palavra. É o nosso alimento diário. Amém?